Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da FMU e especialista em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie. Membro do Conselho Superior de Estudos Jurídicos da FEComércio SP, também dos conselhos da Fiesp. Autor de diversos estudos e artigos publicados em revistas especializadas da área jurídica e jornais de grande circulação na cidade de São Paulo, além de palestrante em cursos e congressos nacionais e internacionais. Arena Livre tem o prazer em receber o Dr. Marcos da Costa, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Vamos falar sobre a urgência de reformas em 2015, a questão do exame da ordem, entre outros assuntos. Convidamos para o programa de hoje o deputado Davi Zaia, do PPS, a deputada Beth Saão, do PT, e o deputado Carlos César, do PSB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, muito bem-vindos. Deputados, deputada. Eu queria que o senhor falasse um pouco, eu vejo aqui na página da OAB São Paulo, quando se fala em 2015, o ano das reformas. O senhor disse textualmente, estamos vivendo um momento histórico diante da possibilidade de fazermos uma reforma política. Vamos estender essa ideia. Por que este ano 2015? Muito bem-vindo, doutor Marcos da Costa. Primeiro, agradecer o convite, Jorge, para estar aqui com vocês hoje, um programa importante. Nossos deputados, nossa deputada, aliás, cumprimento no período agora ainda de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Uma das reformas é trazer a mulher para o contexto político. O nosso país ainda é marcantemente machista. Participação da mulher nos legislativos do Brasil. Só tem uma participação maior, deputados, o Brasil, do que o Haiti. Todos os demais países da América, de todas as Américas, tem uma participação feminina maior do que o Brasil. Então é uma honra também estar com a senhora, deputada, e dizer que esse ano nós estamos vivendo o 27º ano da Constituição de 1988, que tem garantido o maior período democrático da história desse país, por incrível que pareça. Ninguém nasceu, viveu um tempo razoável de vida e morreu integralmente num regime democrático. E a Constituição está aí nos servindo. Precisa avançar. E de tantos avanços que nós precisamos, reforma administrativa, tributária e até reforma federativa, valorizando os estados, em especial os legislativos estaduais, que tiveram a competência legislativa muito limitada, sem dúvida nenhuma a reforma política é aquela que mais se destaca. Até porque é ela que permite que tenhamos o ambiente necessário para que as outras reformas possam ser realizadas. Eu acho que a reforma política hoje é uma unanimidade. Nós tivemos nos debates a presidência da República, governador, aos legislativos federal e estaduais, esse tema colocado. Eu creio que todos concordam com a necessidade de uma reforma, mas precisamos de um ambiente de discussão elevada, verificar qual é a reforma que nós queremos. E aí é que surge a grande discussão. A Ordem está à frente disso, procurando dar sua contribuição. Fizemos um evento grande com 2 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, políticos, historiadores, juristas, e estamos também tentando dar a nossa contribuição nesse grande debate desse momento no país. Deputada Beth Saão, muito bem-vinda. Muito Sua obrigada, primeira intervenção. Obrigada. Quero cumprimentar o doutor Marcos, cumprimentar os meus colegas, o Davi e o Carlos César, você, Jorge. Acho também que a participação feminina é muito pequena. Aliás, nós tivemos queda aqui na Assembleia, nessa legislatura que está se encerrando, para a legislatura que vai se iniciar, a gente vai ter uma diminuição do número de mulheres aqui na casa. E isso é muito ruim, porque o ideal é que haja um equilíbrio. Não somos melhores nem piores do que os homens, apenas precisamos estar representada para podermos ter a nossa capacidade e nosso poder de decisão também. E acho, como o senhor, acho que a reforma mais importante que nós temos que ter, a mais urgente, é a reforma política. Porque se nós tivéssemos tido já essa reforma política sido feita há mais tempo, talvez nós não estaríamos passando por um momento tão delicado como nós estamos passando nesse momento no nosso país. De modo que ela poderia nos ajudar do ponto de vista do financiamento de campanha, defendo o financiamento público de campanha, acho que o financiamento privado desastroso para o nosso processo, porque ele compromete os mandatos, seja dos prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, etc. Enfim, esse modo que a gente tem, acho que a questão da representatividade também precisa ser revista, de que maneira que nós estamos aqui. Às vezes tem gente que é muito bem votado e acaba não entrando, tem gente que é muito pouco votado e acaba entrando, enfim. Tem vários pontos que precisam ser
discutidos. Acho que essa reforma tem que ser ampla, precisa fazer muitas audiências, a população também precisa opinar. Não é justo, embora nós sejamos delegados pela população através do voto para legislarmos em nome desta mesma população, mas eu ainda acredito que num tema tão sensível como este, nós precisamos ter a participação popular. Seu comentário. Aliás, depois eu vou cotejar também com os deputados outras reformas que estão aqui no site da OAB. Também, de pleno acordo com a deputada, eu acho que a participação da sociedade é fundamental nesse debate, porque nós estamos construindo o Brasil para a sociedade, né? Não temos, evidentemente, a visão de que a reforma sirva à classe política. A classe política é representante da sociedade, a reforma visa a sociedade. Participação da sociedade organizada, debates, audiências públicas. Insisto, quando se fala em reforma, há um escopo muito grande, reforma política, questão da representatividade, se é voto distrital, se é voto distrital misto, a questão do financiamento de campanha. O financiamento de campanha se veta completamente, se falar o privado ou público, na verdade eu acho que é mais questão das empresas, né, deputado? Eu acho que o foco maior é a questão das empresas. Tem um julgamento do Supremo que foi a DIN proposta pela própria OAB e só falta o voto do ministro Gilmar Mendes. A questão já está definida no âmbito do Supremo. Mas eu acho que também vale a pena um debate no Congresso. Independente da posição do Supremo, eu acho que vale a pena um debate no Congresso. Há países que definem, por exemplo, o limite de gasto. Porque o problema, talvez, além da receita, seja a quantidade de despesa. E nós temos países que limitam a quantidade de gasto. Há outros que proíbem o financiamento por empresas e há aqueles que proíbem que empresas que têm um relacionamento contratual com governos, que essas empresas possam promover doações na época de campanha. E mesmo no privado, mesmo no pessoal, na pessoa física, também encontram limitações em termos de valores, buscando deixar a competição eleitoral mais justa, né, do ponto de vista igualitária, né? Igualitário, e também com a limitação das despesas, porque as campanhas hoje são muito caras, são milionárias. E por serem caras, excludentes também, doutor Marcos? É verdade, e acabam favorecendo, criando um ambiente que favorece essas empresas que têm, na verdade, na doação, uma tentativa de encontrar uma porta de entrada para o negócio não lícito no futuro na gestão. De forma que, deputado, nós estamos absolutamente de acordo e vamos estar trabalhando nesse debate e também com a Assembleia Legislativa. Deputado Carlos César, muito bem-vindo a essa arena mais uma vez. Eu que agradeço, Jorge, agradeço você, cumprimentar o nosso convidado da Arena Livre, que está aqui hoje conosco, o nosso doutor Marcos Acosta, cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo trabalho à frente da OAB São Paulo, cumprimentar meu colega, deputado Davi Zaia, líder do PPS, deputada Beth Saão, enfim, participar de um programa como esse, de um tema tão atual, que é a questão das reformas. Eu penso que, como o senhor colocou, a Constituição de 88, chegando aí a 27 anos, tudo nós precisamos avançar. As coisas mudam bastante. Há um tempo atrás, nós não imaginávamos ter internet, falarmos com pessoas que estão lá no Japão, aqui no FaceTime ao vivo, com a imagem, enfim. A realidade é outra, os tempos avançam, tudo vai avançando. Eu quero só, dizendo o meu posicionamento, nós temos debatido aqui, nós somos favoráveis às mudanças, às reformas, seja voto, principalmente o voto distrital, e como a deputada colocou, essa questão que muitas vezes as pessoas não sabem, pessoas que são eleitas com poucos votos e pessoas que com muitos votos ficam fora. Nós estamos falando de de pessoas que representam a sociedade. Então isso é fundamental que haja equilíbrio. E uma questão aqui que nós colocamos, o senhor que é presidente da OAB São Paulo, é a questão do exame da ordem. Nós temos neste mês, no dia 15 de março, tivemos o exame da ordem. Foram mais de 100 mil bacharéis em direito que foram prestar esse exame. Muitos deles pagaram, uma porcentagem será aprovada com merecimento, mas muitos não poderão exercer a profissão de advogado por conta de não ter passado no exame da ordem. Cursaram 5 anos de universidade, mas não poderão exercer. Poderão prestar um concurso, talvez, outras profissões, mas não o exercício da advocacia, o exercício militar no direito. E a gente vê que outras profissões, um médico acaba
sai dali e pode clinicar normalmente, colocando em risco a vida das pessoas. Um engenheiro, a mesma coisa. E nós estamos falando em reforma, há um projeto em reforma agora do presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, que trata do fim da OAB. Eu gostaria de saber se o senhor... Se o senhor é do exame da ordem, perdão. Fim da OAB? Aí seria a maior ditadura. Fim do exame da ordem, perdão. Eu queria saber só se o senhor é favorável ao fim do exame da ordem dos advogados do Brasil e por quê? Deputado, a pergunta eu até agradeço porque é extremamente oportuna e tentar sumariar o que está em risco quando se fala no final do exame de ordem. O exame de ordem fez 40 anos. 40 anos. No ano passado. Primeiro, o exame de ordem não é algo de iniciativa do Brasil. Nos países civilizados, os países que valorizam a justiça, em todos eles existe exame de ordem. Não há país que não valorize a justiça que não tenha a preocupação em fazer com que aquele que é o porta-voz do cidadão na justiça, aquele que defende o direito dos cidadãos, que ele tenha a qualificação técnica necessária para fazer essa defesa. Então, esse é um ponto. Não é uma invenção no Brasil. Existe em todos os países que valorizam os seus judiciários, os países democráticos. Segundo, nós temos um problema, é verdade, eu sempre digo, temos que enfrentar um problema. Nós temos um volume imenso de bacharéis que foram cursar uma faculdade de Direito para realizar o sonho de se tornar advogado, com sacrifício pessoal, não raras vezes com sacrifício dos seus familiares, mas que chegam ao final do curso e verificam que, independente da sua disposição, do seu sacrifício, da sua vontade, eles chegaram ao final do curso sem condições de exercer a advocacia. Isso acontece no Brasil fundamentalmente por uma política que houve de algumas décadas para cá de abertura indiscriminada de faculdades de Direito. Deputado, uma informação. Nós temos no Brasil mais faculdades de Direito do que a soma de faculdades de Direito do resto do mundo. Isso é um absurdo. Todos os países juntos têm algo em torno de 1.100 faculdades de Direito. Nós temos 1.200 faculdades de Direito no Brasil. Outro dado. Em 97, nós tínhamos 200 faculdades de Direito. 97 faz pouco tempo. Em 97 nós temos 200 faculdades de Direito. Hoje nós temos 1.200 faculdades de Direito. Então, o problema não é o exame. O exame é um termômetro. É como se para eliminar a febre eu quebrasse o termômetro. O exame é a referência, inclusive, que os alunos têm quando vão optar por uma faculdade. Na hora de prestar o vestibular, eles escolhem a faculdade, a única referência que eles têm é a faculdade, ela é boa e aprova ou não aprova. Se tirarmos o exame, o estudante não tem mais esse único parâmetro. Ou seja, vai favorecer quem? As boas faculdades? Não. As faculdades que só têm finalidade lucrativa. Aquela em cima da padaria? Aquela em cima da padaria. É uma fábrica de diploma. É uma fábrica de diploma. As faculdades boas, eu não digo nem tradicionais. A faculdade de Ribeirão Preto foi criada há 6 anos atrás. A faculdade que só tinha aqui na São Francisco, nossa faculdade tradicionalíssima, foi criada também uma faculdade em Ribeirão Preto da USP. A primeira turma, 5 anos, eu acompanhei a turma, estive lá na solenidade de entrega do diploma dessa primeira turma. Foi a faculdade que mais aprovou naquele exame de ordem. A primeira turma da faculdade. Então não são só as faculdades tradicionais. As boas faculdades, novas ou antigas, o índice de aprovação dessas faculdades beira 90%. O problema é que está na massa de estudantes que não são formados por essas boas faculdades, mas por faculdades que abrem um curso a cada esquina. E aproveitando a oportunidade, e a aí OAB faz alguma ação para que não haja tantas faculdades ineficientes, que talvez aquele aluno que entrou na faculdade acabou sendo enganado porque ele não consegue ser aprovado na OAB? A OAB tem 2 posições. Primeira, na abertura do curso de Direito, ela é chamada pelo Ministério da Educação para analisar, para opinar. O parecer dela não tem caráter vinculativo. Quando ela diz, eu não aconselho a abertura da faculdade porque a faculdade não tem instalações, não tem um corpo docente adequado, não tem grado curricular, não tem biblioteca. Nós pegamos um caso em que a biblioteca era alugada só para o dia que
o nosso representante da Ordem foi conhecer as instalações, alugaram uma biblioteca. Naquele dia, depois no dia seguinte, eu devolvi a biblioteca. E a Ordem faz isso. Só que chega no Ministério, o Ministério não leva em consideração a opinião da Ordem e aprova o curso. Precisa também destacar que já há 2 anos, o Governo Federal, o Ministério da Educação, ele assumiu um compromisso e tem honrado esse compromisso de não liberar mais faculdades de Direito e começar a diminuir o número de vagas, de ofertas. Isso tem sido feito. Faz 2 anos que não tem aprovação de nenhuma faculdade de Direito, para tentar equilibrar esse quadro. E a Ordem também, ela, junto com o Ministério da Educação, ela promoveu um debate no Brasil inteiro. A primeira audiência pública foi aqui em São Paulo, foi na Ordem de São Paulo, mas foi a OAB nacional, no Brasil inteiro, para propor um novo marco regulatório no ensino jurídico. Nós estamos com a mudança do governo, evidentemente muda os ministérios, os ministros se alteram, e nós estamos aguardando agora, já foi apresentada a proposta do novo marco do ensino jurídico, nós estamos aguardando agora a sequência desse trabalho no final, para termos aí um quadro adequado para a necessidade do cidadão. E me permita uma última frase. Um mau profissional, primeiro, o cidadão tem o direito de, quando buscar alguém para defender seus direitos, de encontrar alguém qualificado. Fazer com que aqueles que não têm capacidade técnica para promover a defesa, permitir que eles ofereçam serviço para esse cidadão, é colocar em risco esse cidadão. E mais um detalhe, a justiça. É desvalorizar a justiça. Imagina o que aconteceria se nós tivéssemos um judiciário entupido de petições redigidas, infelizmente, sem nexo. O tempo que o próprio juiz ia demorar para entender a petição, pedir para aditar, para melhorar, seria um golpe contra a justiça. E é por isso que eu, a par do deputado presidente hoje da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, as razões da proposta, eu tenho certeza que haverá uma sensibilidade por parte dos demais deputados e certamente rejeitarão esse projeto de lei. Deputado Davi Zaia, muito bem-vindo a esta arena. Satisfação estar aqui, cumprimentar você, Jorge, deputada Beth, deputado Carlos César, doutor Marcos. Uma satisfação estar aqui. O deputado Carlos já falou do exame da ordem, retomar um pouco a discussão que estávamos fazendo da reforma política. Da reforma política. Por favor. Acho que, de fato, nós passamos da hora, nós estamos vivendo já esse período todo de democracia, depois da Constituição de 88, eleições regulares a cada 2 anos, fazendo com que o povo, inclusive, possa participar e entenda já um pouco melhor o processo eleitoral. Mas, de fato, nós temos um problema sério hoje, que tem sido identificado, que é a sociedade não se sentir plenamente representada pelos seus representantes. Isso tem talvez a ver um pouco com os próprios partidos políticos, Nós tivemos uma proliferação de partidos, nem sempre com um ideário claro, mas por outro lado também, sem sombra de dúvida, com o nosso processo eleitoral. O senhor citou a questão foi citada também a questão do financiamento, as campanhas hoje estão muito caras, há um volume de recursos que de fato desequilibra em alguns casos o processo, mas eu acredito que, queria colocar uma questão, que nós precisamos de um modelo que fortalecesse ainda mais os partidos. Hoje nós temos uma situação onde os partidos, a pessoa precisa estar num partido porque é uma exigência para poder ter a candidatura, mas depois ela tem mecanismo de ou mudar de partido, e os partidos também têm que correr atrás de pessoas que nem têm uma militância grande, mas pode ser uma celebridade, porque tem um puxador de votos. Um puxador de votos. E aí agrava esse problema de pessoas com pouco voto serem eleitos. E uma discussão que já avançou um pouco, está avançando, é o fim das coligações, que eu entendo que serviria para fortalecer os partidos, e acho também que na medida em que os partidos tivessem mais fortalecidos, nós teríamos também uma democratização interna dos partidos, porque essa é uma outra questão que a gente tem. Então, como é que o senhor também analisa essa questão dentro da reforma política? Deputado Zaia, obrigado pela pergunta. Da mesma forma,
todos os temas colocados são relevantes. O cenário é esse, eu tenho a mesma visão. A preocupação com os partidos políticos, fortalecimento dos partidos políticos, aqueles que têm ideologia clara. Os partidos são segmentos, né? Deveriam representar os segmentos da sociedade a que se propõe. E o que nós vemos, infelizmente, não é isso, é um volume muito grande e partidos que nós sabemos que muitas vezes são criados exclusivamente para o momento eleitoral, para definir participação tempo do de fundo televisão. e tempo de televisão. E o fundo partidário também. Fundo partidário. Acesso ao fundo partidário e tempo de televisão. De fato, é preciso acabar com isso. É preciso fortalecer os partidos. E eu digo sempre, é preciso criar um sistema político que favoreça os bons políticos. Nós temos grandes políticos no país. Nós não podemos desconsiderar que esse quadro está afetando a imagem da política como um todo. Não é uma imagem daqueles que se servem da política e têm a política como profissão. Aqueles que têm a política como missão também acabam sendo prejudicados. Então nós precisamos de uma reforma política que permita à sociedade se sentir representada por aqueles que são eleitos. A questão desses puxadores de votos, isso serviu para um determinado momento político, também tem isso. As regras atuais, elas foram definidas no momento em que se identificou essas regras como as melhores. Elas não foram impostas. Então, aquelas regras que serviram durante um tempo, hoje não servem mais. Então, nós precisamos avançar fortalecendo os partidos, fortalecendo a representatividade. Só um minutinho, porque acho que é pertinente a sua fala, que é a questão dessa proposta que está correndo do Distritão. Que aí ela enfraquece ainda mais os partidos, se isso vir a ocorrer. Distritão seria o Estado dividido pelo número de cadeiras, no caso? Não, ela vai fortalecer as candidaturas individuais. Os mais Isso é muito ruim. Do Estado. Qual foram os mais votados do Estado de São Paulo? Aí se entrar 20 artistas, nós não vamos mais nos eleger, quer dizer, os partidos estão, então, porque são pessoas que não vão estar comprometidas com ideais que cada partido, pelo menos, deveria, se não carrega, deveria carregar no seu estatuto, nos seus princípios. É verdade. Não é? Deputada, eu acho que, como o escopo da reforma política é muito amplo, eu acho que o correto seria segmentar, separar 4 ou 5 temas em pauta, e discutir muito cada um desses 4, 5 temas. Procurar consensos. Isso, procurar aquilo que é mais viável em termos de aprovação do Congresso, porque o Congresso tem que aprovar, e aquilo que representa avanço. Acho que toda a proposta, ela vai importar em melhorias em alguns pontos, mas vai importar também em riscos em outros pontos. O Distritão é uma situação como essa. O que faz o Distritão? A preocupação, vamos eleger aqueles que têm mais votos. É importante fazer isso, mas ela causa essa preocupação, como causa também a preocupação aqueles que vão ter poder econômico maior de fazer uma campanha num ambiente maior do Estado, para tentar conseguir mais votos e tal. Então, acho que todas as propostas elas vão ter méritos importantes e vão ter algum efeito que possa ser considerado. Por isso a importância da discussão. Eu acho que, acima de tudo, é ter uma discussão transparente, democrática, ouvindo o que tem de bom, ouvindo as propostas, o que tem de ruim. Eu pessoalmente, sou muito sensível à questão do voto distrital puro para o município. Eu acho que o parlamentar teria uma base que poderia ser cobrado depois. E ele estaria efetivamente verbalizando os anseios daquela comunidade. O estadual e o federal, talvez o misto, que permitisse também uma vinculação com o distrito, mas um país do tamanho, principalmente para federal, do tamanho que nós temos, um país continental, talvez permitir também um pouco da forma clássica que nós atuamos hoje na eleição. Que é proporcional. Que é proporcional, mas para todos, eu insisto, há uma vontade clara de todo mundo em tentar avançar. Vamos ouvir as propostas e debater todas elas. Claro. Doutor Marcos, no próximo bloco vamos falar mais da urgência das reformas em 2015 e a polêmica da redução da maioridade penal. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o Dr. Marcos da Costa, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, falando da urgência de reformas este ano de 2015. Eu também falei sobre a redução da maioridade penal, que vai ser assunto para esse bloco. Eu passo a palavra ao deputado Davi Zaia.
Bem, seguramente acho que esse assunto que o Jorge coloca da maioridade penal tem sido muito discutido, principalmente pela situação de insegurança que hoje a sociedade vive, né, e uma participação que, embora talvez não seja em números absolutos a maior, mas que cresce, né, a participação de jovens na realização de crimes. Né? Então nós temos desde a posição tradicional que defende que a gente não mude, que continue os 18 anos, né? Até a redução para 16 anos, né? E algumas outras propostas. Né? Aqui em São Paulo mesmo o governador teve recentemente defendendo uma proposta que muda a possibilidade do cumprimento de penas, cumprimento, né, de pena dos jovens que estão internados através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Eu, pessoalmente, também, às vezes, fico um pouco preocupado com a redução pura e simples, né? Porque senão a gente vai falar, bom, precisa 16, depois vai aparecer um 15. Jovem de 15, 14 e aí a gente vai reduzindo. Vai produzir uma criança... Mas, por outro lado, é verdade também que a sociedade vai mudando, né? E os jovens hoje têm muito mais acesso a conhecimento, a ações do que tinham há anos atrás. Então, dentro desse problema, como é que a OAB, né, tem visto isso para que a gente possa debater aqui essa questão e ajudar a esclarecer um pouco mais aí toda a nossa população? Deputado, a pergunta também é muito importante. Eu também me permita colocar alguns parâmetros nessa discussão. O primeiro deles é o seguinte: o que nós queremos nessa discussão? Combater o quê? Combater a violência? Ou tratar da questão do jovem? Combate à violência, nós vivemos no país inteiro e também em São Paulo uma situação dramática em termos de violência, nós sabemos disso. Sentimento de insegurança total. Como se combate isso? É simplesmente diminuindo a maioridade penal? Me parece que não. Esse debate passa por verbalizar também uma indignação de todos nós pela situação da violência cada vez maior no Estado e no Brasil. Então, passa por um investimento muito grande na polícia, passa por um judiciário que tem a capacidade de julgar a tempo certo, condenando quem tem que condenar, e passa por um sistema prisional adequado. Se nós tivéssemos isso acontecendo, talvez a discussão da maioridade penal não tivesse a amplitude que tem hoje no quadro de violência. Outra coisa, nos países que se diminuiu a maioridade penal, essa diminuição veio acompanhando do quê? De uma política em favor do menor. Claro. Então, precisa considerar o seguinte: não importa de ser 14, 16 anos, 13, 12. Esse jovem um dia vai voltar para a sociedade. Se ele está hoje sendo utilizado pelo crime, ele vai ficar preso, vai se responder, vai ser condenado, vai ficar preso, vai ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos preso, ficar 30 anos com 50 ele volta, se ficar 20 anos com 40 ele volta. Então, ele vai voltar um cidadão melhor ou um cidadão pior do que ele foi tirado das ruas. Então, mais do que me parece uma discussão na maioridade penal, é a discussão do que nós queremos com as nossas crianças. O que está levando as nossas crianças à rua, o que está levando as nossas crianças a ser cooptadas pelo crime, e aí tentar combater isso. As exceções, a mudança do ECA, o ECA tem um momento que ele paralisa, e há situações mais dramáticas que talvez merecessem um tratamento diferente. Mas os senhores, as senhoras são excelentes deputados, sabem disso. A legislação não é feita para tratar da exceção, ela é feita para tratar da regra. E aí, eu particularmente, e é uma bandeira tradicional da ordem, teria primeiro uma preocupação com a violência e o que nós precisamos fazer para combater a violência. Cobrar do judiciário processo mais adequado, mas dar para o judiciário também a estrutura necessária para fazê-lo. Dar à polícia condições de apuração do crime de uma forma, um inquérito bem feito, isso faz com que o processo tenha uma tramitação mais rápida. E tirar das ruas aqueles maiores que estão cooptando esses menores. E, de outro lado, voltar a discutir
a política de recuperação das nossas crianças, porque são crianças. Nós, que temos filhos, sabemos que são jovens, nós temos que colaborar com a formação deles, dando um ambiente familiar, dando um ambiente cultural, dando um ambiente esportivo, enfim, dando a eles condições de efetivamente se tornarem seres humanos melhores e que possam contribuir de forma positiva para a formação da nossa sociedade. Deputado Carlos César, sua opinião, comentário ou sua pergunta aí? Não falamos de desigualdade aqui, nem na urgência dessa juventude para modificar o estado das coisas, né? Por favor, deputado Carlos César. Exatamente. O Estado, acho que o Estado também é o maior culpado, né, de toda essa situação, uma vez que a própria Constituição fala que é dever do Estado dar saúde, educação, moradia, e muitas dessas crianças acabam não tendo. E aí nós temos essa situação de criminalidade que cresce cada vez mais. Eu vi um pronunciamento do seu colega, presidente nacional da Ordem, em que ele fala que é flagrantemente constitucional a redução da maioridade penal pura e simples, né, baixar para 16 anos. Agora, me parece que o Estado não oferece as questões fundamentais para que este mal não cresça vertiginosamente, para que este menor infrator não volte a reincidir, para que ele realmente não volte a cometer delitos, para que ele seja inserido na sociedade, possa adquirir padrões de moralidade, de retidão, de vivência que nós esperamos da sociedade. Quer dizer, nós esperamos que todos possam cumprir. Então, será que defender a manutenção da maioridade aos 18 anos por culpa do atual sistema carcerário, do atual sistema que nós vivemos no Brasil, será que não seria assumir esta incapacidade e o próprio conformismo com a situação que nós estamos no país? Será que nós não temos que enfrentar isso de frente, de uma forma geral? O que o senhor entende sobre isso, doutor Marcos? Primeiro, me permite também ponderar o seguinte: nós temos, independente do Estado, nós temos que cumprir o nosso papel. Cidadãos. O controle da condução de vida dos jovens pertence também à família, pertence ao bairro, pertence à escola, pertence à comunidade religiosa, pertence à comunidade. Todos nós participamos da formação daquele jovem. E nós precisamos também resgatar esse papel da sociedade. A sociedade precisa dar também a sua contribuição. E o Estado precisa da contribuição dele. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma questão que recente, agora, há poucos dias atrás, nós temos no sistema carcerário uma parcela significativa de presos provisórios. Então, o cidadão é preso, vai responder um processo. Ele não está nem condenado, ele é preso, foi preso, vai responder um processo. A média desse cidadão ficar dentro do sistema é de 3 a 4 meses. Em 3 a 4 meses ele é solto. Um cidadão que, eu reitero, começou a responder um processo agora, não tem nenhuma condenação contra ele. Que fez agora a ordem defendendo a chamada audiência de custódia. O cidadão que é preso em flagrante, ele é levado à frente do juiz. Em 24 horas. Em até 24 horas, ele tem que ser levado à presença do juiz, que vai verificar a legalidade da prisão e a necessidade da prisão. No primeiro dia de audiência de custódia, o primeiro teste que foi feito, de 25 presos, 17 foram soltos. Foram soltos porque não tinha condenação e porque o juiz entendeu que não precisava prender. Leve esse cidadão preso, coloca ele dentro do sistema. Ele vai ficar 3, 4 meses aonde? Num ambiente de reflexão, um ambiente que ele vai pensar no que ele fez ou do que ele não fez. Não, ele vai estar 3, 4 meses dentro da escola do crime, sendo arregimentado por essa escola do crime. E depois de 3, 4 meses ele vai sair um sujeito sem condenação. Ele não acabou o processo contra ele ainda. Ele vai sair um sujeito melhor ou um sujeito pior? Vai sair um sujeito pior. E é nesse ambiente que se quer colocar a criança. Eu acho que, por isso que eu insisto, o combate à violência precisa ser feito de forma muito séria, cobrando de todos as suas responsabilidades, inclusive a do Poder Judiciário, fazendo com que aquele que cometa um crime ele é punido. E com isso nós já vamos melhorar o sentimento de todos. E a criança compete à sociedade
e ao Estado, naturalmente, fornecer escola, emprego para os pais. Não adianta fornecer escola se os pais vivem uma situação de absoluta instabilidade dentro de casa. Então é uma série de fatores que tem sim uma contribuição do Estado, mas tem uma contribuição também da sociedade a fazer com que aquela criança tenha uma formação adequada. Deputada Beth Saão, que tem um mandato aqui em defesa da criança, do adolescente. Tenho, já fiz inclusive audiências públicas em momentos onde uma parcela expressiva da sociedade se manifestava a favor da redução. Na minha opinião, absolutamente equivocada, porque você não está resolvendo o problema da violência nessa idade. Você está propondo uma solução, vamos reduzir de 18 para 16, daqui a pouco nós vamos pedir a redução para 14, para 10, e daqui a pouco nós vamos impedir as mães de engravidarem. Porque se a gente continuar nessa questão de que nós vamos lidar com a causa, vamos lidar com o efeito, e a violência, e principalmente nessa idade, ela tem vários aspectos que contribuem para isso. Eu defendo, por exemplo, uma criança que fica o dia inteiro na escola, ela não vai ter tempo, ou pelo menos o tempo dela vai ser reduzido para estar ali apta para ser cooptada pelo crime organizado, sobretudo pelo tráfico de drogas. Eu fui várias vezes na Fundação Casa, aqui em São Paulo, várias vezes, em denúncias que eu recebi, fui lá checar, tive com a presidente da Fundação por inúmeras vezes, fizemos várias audiências públicas aqui na casa, e o que eu vi lá, vou ser muito sincera para o senhor, não recupera ninguém. É isso. Não recupera ninguém. Muito menos um adolescente que tem uma energia. Os nossos filhos têm, os nossos sobrinhos têm, os nossos amigos, os filhos dos nossos amigos têm. Essas crianças, esses adolescentes são iguais. A diferença é que eles nasceram na periferia da cidade. E você vai lá, você vê crianças pobres e pretas. Esse é o perfil dos jovens, dos adolescentes que estão na Fundação Casa. E esse será o perfil daqueles adolescentes que serão, infelizmente, atingidos caso isso venha a ocorrer. Eu acho muito difícil isso ocorrer. Primeiro porque o ECA é um dos estatutos, talvez um dos mais avançados do mundo. Ele tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, como o senhor mesmo colocou. Isso. É claro que tem, nós sabemos, a sociedade evolui. O deputado Avisaia colocou, olha, hoje o adolescente, acho que foi o deputado Avisaia que colocou, não sei se foi o Davi ou o Carlos, o adolescente hoje é desenvolvido, ele pode ser desenvolvido fisicamente, ele tem vários estímulos que provocam esse desenvolvimento dele, mas ele ainda continua, ou você tem um filho de 14 anos, você acha que ele é adulto? Quem tem um filho de 14 anos sabe que ele não é adulto. Então, por que nós consideramos os nossos como adolescentes, mas os filhos dos outros são adultos? Então, nós temos que ter um peso e uma medida só nas nossas decisões. Essa é uma decisão seríssima, pode afetar pessoas de uma forma injusta, e o que nós temos é que construir políticas públicas, na minha avaliação, para poder reduzir essa violência que afeta os nossos jovens e os nossos adolescentes. É isso que eu gostaria que o senhor comentasse. Tá, a senhora me lembrou, eu perdi minha sogra faz 2 semanas. É uma senhora que tinha 8 filhos. E na década de 70, essa senhora pegava os 2 filhos menores no colo, pegava um ônibus, ia para a antiga extinta FEBEM, cuidar de menores em conflito com a lei. Criou, a partir dali, a Associação de Voluntários da FEBEM. Foi minha sogra que criou. Com 8 filhos, já cuidar do filho dos outros. E ela contava a experiência dela de vida, ela que, enfim, está num outro plano espiritual hoje, mas ela contava o seguinte: Frei Marcos, a criança, dando atenção, você recupera. O problema está no ambiente em casa. Então ela pegava os 2 filhos da cola e ia conversar com os pais da criança. Normalmente os pais da criança, qual era a dificuldade? Emprego. Moravam numa condição extremamente precária. Não tinham condições de cuidar de todos os filhos. Famílias vulnerabilizadas. Completamente, é isso. E não tinha o ambiente que tem hoje do tráfico de drogas, na década de 70. Isso foi agravado pelo ambiente de tráfico de drogas. Então eu estou de acordo com a senhora, eu pessoalmente, particularmente, acho que o caminho é esse, são políticas públicas e também com a participação da sociedade. Nós precisamos também assumir a nossa cota de responsabilidade e também destinar um pouquinho de tempo
para cuidar dessas crianças. O deputado Davi Zaia está inaugurando uma rodada de brevíssimas, ou a sua consideração final, seu agradecimento ao nosso convidado para a resposta ao final desse programa. Na verdade, acho que nós debatemos aqui temas importantes, né? Reforma política, a questão da OAB e agora essa questão da maioridade penal. Né? Que, na verdade, acho que a colocação do senhor foi muito importante, porque acabou colocando isso como uma parte de uma discussão de um problema que é maior. Né? Como enfrentar, diante desse mundo que cresce a violência e onde muitas vezes o valor da vida fica muito relativizado, né? Você afirmar esse valor e principalmente proteger as crianças. Então, queria parabenizar, Jorge, né? Mais uma vez aqui, o Arena Livre por trazer esses temas importantes e a contribuição sempre muito clara aqui do Dr. Marcos, né? Que é o presidente da OAB aqui em São Paulo, ajudando a esclarecer a população. Deputado Carlos César, sua consideração final? Apenas agradecer a você, Jorge, pelo convite, parabenizar toda a produção da Arena, agradecer ao nosso convidado, Dr. Marcos Acosta, parabenizá-lo pela exposição. Como bem disse meu colega deputado Davi Zaia, aqui foram temas extremamente importantes que hoje estão na pauta da sociedade, seja a questão da reforma política, seja a questão da maioridade penal e também a questão da justiça, do exame da ordem. Então, agradecer aqui todos os esclarecimentos que foi feito, cumprimentar a deputada Beth Saão. Espero que você, que nos acompanhou até aqui, que ficou acompanhando essa programação, possa sair um pouco mais, assim, influenciado para poder tomar suas posições. Deus abençoe a todos. Deputada Beth Saão, ainda dá tempo para uma pergunta? Eu só queria manter um pouco essa discussão sobre a questão da redução da maioridade, até porque eu acho que nós vamos enfrentar uma dura batalha pela frente. Né? Eu acho que tem uma visão muito conservadora e muito simplista, né? De que reduzir a maioridade, vamos reduzir a violência. E as pessoas vão perceber que não vai ser isso. Então, eu queria assim, também saber o engajamento que a OAB vai ter, né? Não só nas regionais, mas a OAB nacional, que eu acho que a OAB é uma entidade que tem uma credibilidade enorme, né? E é importante que ela adote uma postura bastante clara nessa questão, nessa discussão, que eu tenho certeza que vai ser uma discussão que vai incendiar muito, né? Porque tem pessoas como eu que não vamos nos posicionar contra. Eu sou psicóloga de formação, tenho certeza que o Conselho Regional de Psicologia também tem uma posição muito clara nesse sentido. Então, eu gostaria que o senhor abordasse um pouco isso. Queria também dizer, como foi um assunto que eu não deu tempo de optar, dar um pitaco aqui, que é a questão dos exames, né? Eu acho que as profissões precisam ter exames seletivos. Acho que nós temos a obrigação de colocar no mercado profissionais sempre com o máximo de capacidade possível. Seja, a medicina está estudando uma forma, inclusive já faz o exame, já está fazendo. Já faz o exame, embora não... Já está fazendo. Os contadores também, há 2 anos é obrigatório. Então acho que a gente vai começando a fazer essa seleção. Não é que você vai limitar o exercício da pessoa, né? O advogado pode continuar exercendo, vai se preparando, né? Só não pode assinar as petições, mas pode participar de um escritório, enfim, pode ajudar nesse sentido, pode trabalhar nesse sentido. Mas vai se preparar. Eu acho que todos nós profissionais que somos temos que nos preparar para fazer o melhor, para dar o melhor de nós para a sociedade. Então, por fim, era isso que eu queria dizer. Queria agradecer ao Jorge também, cumprimentá-lo pela sua serenidade, pelo seu acúmulo, que a gente percebe que é bastante grande, e meus colegas aqui também, os deputados Davi, o deputado Carlos César, enfim, a todos. Suas considerações finais, o que faltou dizer? Eu falei aqui sobre a questão da desigualdade e da urgência dessa juventude, um país que está envelhecendo e vai envelhecer rapidamente, com tantas as demandas. A gente sempre esperou o país do futuro e parece que esse futuro nunca vem, de tanta urgência. Suas considerações finais, o que faltou dizer, Dr. Marcos da Costa? Bom, primeiro também agradecer o convite para participar do programa, cumprimentá-los, desejar sucesso nesse período agora que se inicia da nova legislatura. A Casa Democrática de São Paulo, a nossa Assembleia Legislativa tem sido exemplar e espero que assim continue sendo, debatendo os grandes temas de interesse da sociedade paulista e muito bem escolhidos os nossos deputados. Parabéns a todos. Dizer um pouquinho na linha do que foi dito antes, mas só para esclarecer a população. A OAB ela tem uma posição diferente em relação às outras entidades de classe, porque não só por questão histórica, as bandeiras
desde o Império, passando pela República da Advocacia, mas é uma posição legal. A lei, o Estatuto da Advocacia é uma lei federal que, antes mesmo de falar da obrigação corporativa da entidade, ou seja, de seleção e disciplina da advocacia, dá à ordem essa responsabilidade, a própria lei, de defesa da democracia, defesa da República, defesa da rápida administração da justiça. Então, temas como esse, deputado, a ordem, tradicionalmente, por bandeira histórica, a ordem se manifesta. E, pelo Estatuto, tem obrigação de se manifestar. E certamente nós estaremos fazendo também em relação a esse tema, em relação à reforma política e tantos outros temas que são de interesse da sociedade. E eu digo isso, quando se fala de advocacia, se fala de cidadania, porque o advogado ele representa o cidadão, ele verbaliza aquela que é a demanda do cidadão. E assim a ordem tem procurado fazer em São Paulo ao longo dos 83 anos de existência, e esse humilde advogado tem procurado honrar com essa tradição da nossa instituição. Muito obrigado. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Marcos, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes e traga as bandeiras dos advogados para esta Casa de Leis. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Davi Zaia, deputado Carlos César, deputada Beth Saão. Muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.